Fala concurseiro, fala concurseira, Daniel Valraven aqui. Hoje nós vamos fazer a revisão final para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, o cargo de soldado, beleza? Então aqui nós vamos resolver algumas questões, buscando todos os pontos, né, os pontos mais importantes do edital, de raciocínio lógico matemático, obviamente. Então vamos lá. Então, pessoal, vamos começar aqui. Primeira questão, questãozinha da própria IDECAN aí, ó. Teve um erro aqui de digitação, provavelmente deve ser 2018, devia ter um parênteses aqui, enfim. O treinador de futebol da seleção brasileira masculina disse em uma entrevista que o jogador da Argentina, Lionel Messi, é um ET. Com base nesta frase, considere que as proposições a seguir estão corretas. Lionel Messi é um jogador de futebol excepcional. Todo jogador de futebol excepcional é um ET. Ele disse que essas afirmações estão corretas. Olha o que ele diz aqui, ó, estão corretas. Então, temos que tirar isso aqui como correto. Bom, vamos lá. Com base nas proposições anteriores, pode-se concluir com certeza que... Bom, primeiro vamos analisar essas proposições. Ó, o que ela quer dizer? Ó. Lionel Messi é um jogador de futebol excepcional. Vamos imaginar os diagramas. Ó. Um diagrama é composto pelo Lionel Messi, um diagrama. L de Lionel Messi. Então, o outro diagrama, futebol excepcional. Ó. Messi é um jogador de futebol excepcional. Então, futebol excepcional vou chamar de F. Esse diagrama aqui, esse conjunto aqui do futebol excepcional, o Messi está dentro dele. Né? O Messi, jogador de futebol excepcional, ele está dentro aqui. Ó. Aí ele diz que todo jogador de futebol excepcional é um ET. Temos um outro conjunto. Qual o conjunto? O conjunto do ET. Esse conjunto aqui. Então, ó, todo jogador de futebol excepcional é um ET. Então, jogador de futebol excepcional, ó, botar o outro diagrama, né, que falta, é o conjunto do ET. Vou fazer aqui o diagrama. Então, ó, que ele diz, Lionel Messi é um jogador de futebol excepcional. Beleza, o Messi aqui é o azul, está dentro do vermelho, que é futebol excepcional. Todo jogador de futebol excepcional é um ET. Então, o vermelho, que é futebol excepcional, está dentro do verde, que é um ET. Todos estão dentro do ET. Então, vamos lá. Analisar os itens de um por um, né? Messi é um jogador de futebol excepcional e não é um ET? Errado, né? Por quê? Porque se o Messi é jogador de futebol excepcional, ele tem que ser um ET necessariamente. Porque todo jogador de futebol excepcional é um ET. Então, tá errado aqui. Existe algum ET que não é jogador de futebol excepcional? Existe algum ET que não é jogador de futebol excepcional? Existe, né? Esse é o nosso gabarito. Por quê? Porque, ó, ET é o maior aqui, é o conjunto maior. Ó, existem ETs aqui fora, aqui, ó. Né? Existem aqui fora, existem dentro também. Concorda comigo? Então, os que estão aqui fora, ó, fora do vermelho, esses que estão aqui, são ET, mas não são jogador de futebol excepcional. É o que o item diz. Ó. Existe algum ET que não é um jogador de futebol excepcional? Sim, existem, os que estão aqui fora. Não sei quantos, não sei se um ou se todos, enfim, existem. Que existem. Então, pelo menos um, existe um, né, que está aqui fora. Então, gabarito item B. Os próximos aqui, ó. Se Maradona é um ET, então ele é um jogador de futebol excepcional? Não. Porque o Maradona, sendo um ET, ele pode se enquadrar no item anterior, no item B, ó. Ele pode ser um ET e estar aqui fora. Então, ele não é necessariamente um jogador de futebol excepcional. Se Pelé é um jogador de futebol excepcional, então Pelé não é o ET? Errado. Por quê? Todo jogador de futebol excepcional, todos são ET, ó, o que ele diz aqui, ó, todos eles são ET. Então, se Pelé é um jogador de futebol excepcional, ele tem que ser um ET. Então, erra bem aqui, ó. Lionel Messi não é um jogador de futebol excepcional e não é um ET? Errado, porque já vai de contra os dois itens aqui, né? Então, gabarito, item B de bola. Próximo aqui, ó. Questãozinha aqui bem fácil, bem objetiva, que cai. A gente pensa que não cai, mas cai. Tá aqui, ó, IDECAN 2019, caiu. Sabendo que proposição é o termo usado na lógica para descrever o conteúdo de orações declarativas que podem ser valoradas como verdadeiro ou falso, assinale a alternativa que indica uma proposição lógica. Então, qual dessas aqui é a proposição lógica? Primeiro, proposição lógica não pode ser no interrogativo. Então, não pode ser uma pergunta. Então, aqui, ó, tu já cancela esse. Não pode. Segundo, tem que ter a presença de um verbo. Então, sobrou 3 itens. Ó. Qual que tem um verbo aqui? Ó? Apenas esse. Só esse aqui tem um verbo. Então, de cara, já é o item A. Outros aqui poderiam ter verbo, mas não tem. Então, quais são as características para ser proposição lógica?
não pode ser imperativo, não pode ser interrogativo, tem que haver verbo, além do verbo tem que ser uma declaração na qual a gente pode atribuir valor lógico, verdadeiro ou falso. Então aqui no caso, o céu é azul. Podemos dizer se isso é verdade ou falso? Podemos, é verdade, não é? O céu realmente ele é azul, então podemos atribuir o valor lógico verdadeiro. Mas se tivesse uma proposição assim, ó, ele é bonito. Ele é bonito é uma declaração aberta, que chama uma sentença aberta. Por quê? Porque o ele não tem como eu qualificar o ele, se ele é bonito ou não. Então, sendo assim, eu não posso dizer que aquela declaração ela é verdadeira ou falsa. Então, é uma sentença aberta, o ele. Sendo assim, ele é bonito não é uma proposição. Então, não necessariamente aquilo que tem verbo é proposição. Não, tem que se encaixar nessas categorias. Não pode ser imperativo, não pode ser interrogativo. Temos que ter a discricionariedade de atribuir valor lógico verdadeiro ou falso. Então, essas são as características. Então, próxima questão. A negação da proposição o homem mente se a mulher mente é logicamente equivalente a... Bom, o homem mente se a mulher mente, isso aqui é o sim então, né? Que ele inverteu. Esse aqui é o antecedente. Esse aqui é o antecedente. E esse aqui é o consequente. Ele inverteu a ordem. Então, vamos colocar na ordem que a gente já é mais comum de utilizar, né? Antecedente aqui, ó. Se a mulher mente, então o homem mente. Eu vou colocar como sigla para ficar mais fácil. Ó. Se a mulher mente, então o homem mente. Pronto, ele quer a negação. Como que a gente nega o sim, então? É a famosa regra do mané. A regra do mané. O que significa mané? Ó, mané. Por que mané? Eu mantenho e nego. Obviamente que negar não tem esse acento aqui, né? Mas só para ficar fácil de memorizar. Mané. Eu mantenho. Troco o sim, então, pelo e. E nego a segunda. Pronto, neguei o sim, então. Vamos ver qual o item. Ó. O item tem que dizer o quê? A mulher mente e o homem não mente. Então, nenhum homem nem a mulher mente? Errado. A mulher não mente? Errado. A mulher mente e o homem não mente. Gabarito, item C. Ó. A mulher mente e o homem não mente. O item D, a mulher mente ou, não é ou, é e. Então, gabarito, item C. Vamos lá, próxima questão. Em determinado semestre de universidade, dos 90 alunos aptos a se matricular nas disciplinas Estágio Supervisionado, Trabalho de Conclusão do Curso e Libras, 30 alunos se matricularam nas 3 disciplinas. 45 se matricularam em Estágio Supervisionado e TCC. 50 se matricularam em Estágio Supervisionado e Libras. 40 em TCC e Libras. Nenhum aluno se matriculou somente em Estágio Supervisionado. 10 alunos se matricularam somente em TCC e 65 alunos se matricularam em Libras. Quantos alunos se matricularam somente em uma disciplina? Somente em uma. Bom, questãozinha de conjuntos. E, como de costume, questão de conjuntos, vamos fazer pelos diagramas, que fica muito mais fácil. Então, vou chamar um diagrama de estágio supervisionado, esse aqui, ó. O outro de TCC. O outro de Libras, L, né? Pronto. Agora, vamos preencher isso aqui. Primeira coisa a se preencher é a interseção dos três aqui, ó. Ele fala bem aqui, ó. 30 alunos, ó. 30 alunos se matricularam nas 3 disciplinas. Então, 30 está bem aqui. Aí ele diz que 45 se matricularam em estágio e TCC, ou seja, 45 se matricularam nessa interseção aqui, ó. Os 45 estão aqui, ó. Os 45 é nessa interseção aqui, ó. Estágio e TCC. Só que eu já tenho 30, né? Então, quanto falta bem para cá? 15. Se eu já tenho 30, 15, ou seja, 30 mais 15 dá exatamente os 45. Próximo aqui, ó. 50 estão em estágio e libras. 50, estágio e libras. Onde é essa interseção estágio e libras? É essa bem aqui, ó. Essa interseção aqui, ó. Estágio e libras. Essa interseção. Eu já tenho 30. Eu tenho quantos? Eu tenho 50, né? 50 aqui, ó. Estágio e libras. Se eu já tenho 30, falta 20. Então, 20 está bem aqui. Próximo aqui, ó. 40 alunos se matricularam em TCC e Libras. 40 nessa interseção entre TCC e Libras. Qual é essa interseção aqui? Essa interseção bem aqui.
Ele diz que 40. Eu já tenho 30, ou seja, resta apenas 10 para colocar aqui. Próximo aqui, ó. Nenhum aluno se matriculou somente em estágio supervisionado, ou seja, esse espaço aqui, ó, de estágio supervisionado apenas é 0. Nenhum se matriculou aqui. 10 alunos se matricularam somente em TCC. Somente em TCC se matricularam 10, ó. 10 está bem aqui. 65 alunos se matricularam em Libras, ou seja, 65 é o conjunto total de Libras. 65, ó. Qual que eu posso colocar? Vou colocar um vermelho novamente. Ó, 65 em Libras, ou seja, 65 é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é 65. Só que eu já tenho quanto? Já tenho 30 com 20, 50, com 10, 60. Já tenho 60. Resta apenas quanto para cá? Apenas 5. Porque o total tem que dar 65. Então, o que é que ele pergunta? Quantos alunos se matricularam em somente uma disciplina? Somente uma disciplina é aquilo que está em somente estágio supervisionado, somente TCC e somente Libras. Que é esses aqui, ó. Então, somente estágio supervisionado, 0. Somente TCC, 10. Somente Libras, 5. Então, 15 se matricularam somente em uma disciplina. Gabarito, item A. Próximo. Em um determinado colégio, com 470 estudantes, verificou-se que 250 gostam de matemática, 180 gostam de português, e 200 alunos não gostam de matemática nem de português. Observou-se ainda que alguns alunos gostam de matemática e português ao mesmo tempo, né? Pode-se concluir corretamente que, nesse colégio, aí ele traz os itens. Para a gente resolver os itens, temos que, primeiro, desenvolver a questão, né? Então, vamos lá. 470 estudantes. Só que ele disse bem aqui, ó, que 200 não gostam nem de matemática e nem de português. Ou seja, 200 estão fora dessas duas matemáticas. Dessas duas matérias. Ou seja, se eu tenho 470 e 200 estão fora, não gostam nem de matemática nem de português, sobrou 270, que dentre esses 270 está matemática e português. Agora vamos desenvolver a questão com base nesse 270. Vamos lá. Ó, 250 gosta de matemática. Vou botar bem aqui, ó. M de matemática e P de português. Vamos lá. 250 gostam de matemática. Esse 250 aqui, ó, é matemática por completo. É isso tudo aqui. Que dá 250. E ele diz que 180 gostam de português. Português é tudo isso aqui, ó. Isso aqui é português. Só que eu tenho uma interseção. Como que eu faço para descobrir essa interseção aqui? É uma formulazinha que a gente usa, que é a união dos dois, ó. A união é igual a soma deles menos a interseção deles. Então eu quero descobrir a interseção, né? É isso aqui, ó. Vou jogar a interseção para o outro lado. Ela vem positivo para cá. Aí fica a soma deles mais a união deles. Vamos lá. Interseção. Matemática é quanto? 250, tá aqui, ó. 250 é o total de matemática. Português é quanto? Português é 180. E a união? A união é exatamente isso aqui, ó. 270 é a nossa união. Porque, como eu falei, ó, ele tinha 470. 200 alunos ficaram de fora. Sobrou 270 para gostar de matemática e português. Então, a união deles dois é 270. Ah, eu errei aqui, né, pessoal? Porque a união, ela vem negativa aqui, ó. Ela vem negativa. Essa união aqui. Então, 250 mais 180 dá 430. 430 menos 270 dá 160. Então, a interseção deles é 160. Agora vamos preencher aqui, ó. 160 está bem aqui. Ele diz que 250 é o que gosta de matemática, mas eu já tenho 160 aqui. Então, restou quanto para gostar apenas de matemática? 90. 90 fica aqui. Do mesmo jeito aqui, ó.
Eu tenho 180, mas já tenho 160 aqui na interseção. Então, sobra quanto para ficar apenas em português? 20. Agora, vamos ver os itens. Mais de 150 estudantes gostam de matemática e português? O que gosta de matemática e português é o quê? É a interseção. Gosto dos dois ao mesmo tempo. 160. Ele diz que mais de 150 gostam de matemática e português. Gabarito correto, né? Já é o nosso gabarito. Mais de 150, ok. Vamos ver os outros. Mais de 100 estudantes gostam apenas de matemática? Apenas de matemática é 90. Então, não é mais de 100, errou aqui. Mais de 50 alunos gostam apenas de português? Apenas português é 20. Mais de 50? Não. Mais de 270 estudantes gostam de matemática ou português? O ou é a união. É a união dos dois. O e é a interseção. O e, a interseção bem aqui, que repete nos dois. E o ou é a soma dos dois. Soma de tudo isso aqui. Somando tudo isso, eu tenho 270, que foi o que a gente achou lá no começo. Aquele 270 lá. É a união de todos eles. Ou seja, mais de 270? Não, é exatamente 270. Mais de 360 estudantes não gostam nem de matemática nem de português? Não. Os que não gostam de matemática e português, ele fala bem aqui, é 200. Então não é mais de 360. Então, gabarito, item A. Foi realizada uma pesquisa com 200 policiais militares do Ceará sobre prática esportiva. Os dados demonstraram que 50% praticam modalidade de corrida, 30% natação, 20% corrida e natação. Qual é o número de policiais militares entrevistados que não praticam nem corrida nem natação, né? Bom, vamos lá. Vamos colocar isso aqui em números, né? Em números. 50%, 30%, vamos colocar em números. Vamos lá, vou colocar aqui, corrida, natação. Vamos lá. 50% pratica corrida. 50% de 200 é quanto? 50% de 200? 100, né? É a metade. Então, 100 é corrida aqui. 100 é o total de corrida. 30% pratica modalidade de natação. 30% natação. Ou seja, 30% de 200 é quanto? 60, né? Vou fazer bem aqui, só para conferir com vocês. 30% de 200. Vou cortar esse com esse com esse. 30 vezes 2, 60. Então, natação eu tenho 60. Ele diz que 20% praticam as modalidades corrida e natação. 20% de 200 é 40. Então, 20% é a interseção. Como eu falei na questão anterior, o E, corrida e natação, é a interseção aqui. 20% de 200 é 40. Então, a interseção é 40. Agora vamos ver quanto gostam apenas de corrida. Eu já tenho 100. Coloquei 40 na interseção. Resta 60. Eu já tenho 60 na natação. Já coloquei 40. Vou colocar 20 aqui, para completar os 60. Então, é isso. Ele pergunta qual é o número de policiais militares entrevistados que não praticam corrida e nem natação. Ou seja, que está fora disso aqui. É só a gente pega o somatório disso aqui. Vamos somar tudo isso aqui. Ou seja, a união. Agora eu vou pegar a união de corrida, união, natação. Dá quanto? É esse somatório aqui, 60 mais 40 mais 20. 60 mais 40, 100 mais 20, 120. Isso aqui é a união, que pode ser também colocada como ou. Se eu colocar corrida ou natação, é a mesma coisa de união. Também é 120. Então, 120 está aqui nessa união. Eu tenho quantos policiais? 200. Então, quantos não gostam nem de corrida nem de natação? É a diferença. Eu tenho 200 e 120 gostam, ou seja, o que nos resta é 80. Deu para entender? Eu tenho 200 policiais. 120 gostam de corrida ou natação, ou seja, 120 aqui. Se eu subtrair, eu tenho 80. Então, 80 eu não gosto de nenhum dos dois. 80, gabarito, item E. Para fazer uma festa no batalhão, Tício procurou um clube a fim de alugar um salão de festas. O gerente informou que em seu salão cabem 400 mesas, com 40 cadeiras cada, e que, como as mesas eram redondas, seria possível adicionar mais uma cadeira em metade das mesas. O número máximo de convidados de Tício que poderão permanecer sentados ao mesmo tempo é... Questãozinha simples, que é só a gente ter a orientação mesmo aqui do que está acontecendo que a gente resolve. Ele diz que 400 mesas, com 4 cadeiras cada. Vamos fazer isso aqui, 400
vezes 4, né? Eu tenho 1.600. 1.600 pessoas podem sentar aqui. Mas ele continua dizendo, diz assim, ó, seria possível adicionar mais uma cadeira em metade das mesas. Ou seja, eu tenho 400 mesas. Qual a metade de 400? 200. Ele diz que é possível adicionar uma cadeira na metade, ou seja, uma cadeira adicionando aqui, ou seja, uma, né? Dá o próprio 200. Então eu posso adicionar mais 200 assentos. Então, se eu já tenho 1.600, eu adiciono mais 200. E aí, 1.800. 1.800 é a quantidade máxima de pessoas que podem sentar ao mesmo tempo. Item C. Mais uma questãozinha de conjuntos. Vamos lá. Ele já coloca aqui tudo já bem desenhado para a gente. Ó. Aí diz que se a soma de todos os elementos que pertencem ao conjunto A união B menos A interseção C é igual a 73, então o valor de x é... Questãozinha que envolve equação. Ó, ele quer saber o valor de x, é equação. E ao mesmo tempo conjuntos. Questãozinha muito boa, muito bem elaborada. Vamos lá. Ele diz que A união B menos A interseção C é igual a 73. A união B é quanto? Vamos descobrir quanto é A união B. A união B, ó, é tudo isso aqui. Ó. A união B. É tudo isso. Então, vamos somar aqui. Ó, 1 mais 15. Para não ficar muito grande aqui, eu escrevi todos esses números, né? Vou fazer logo a conta. Ó. 1 mais 15, 16. Né? 16 mais 14, 30. 30 mais 3, 33. 33 mais 12, 45. 45 mais 8, 53. 53 mais 10, 63. 63 mais 2, 65. 65 mais 4, 69. 69 mais x. Eu não sei quanto é o valor de x, é isso que eu quero descobrir. Então, 69 mais x. Isso é a união. Quanto é a interseção de A interseção C? A interseção C é isso aqui, ó. A interseção C é isso aqui. 3 mais 12. 3 mais 12, 15. Então, ele diz que se eu subtrair 69 mais x menos 15, isso é igual a 73. É o que ele diz aqui, ó. Aí aqui, chegamos em uma equação. X permanece aqui, vou jogar tudo aqui na x para o outro lado. 73 mais 15 menos 69. Então, 73 mais 15 dá 88. 88 menos 69 dá 19. Então, x igual a 19. Gabarito D. Próximo aqui, ó. Em uma confraternização realizada no batalhão, o soldado Mévio levou um pedaço de queijo que possui o formato de um prisma triangular regular, com as seguintes medidas: 6 cm de altura e a base na forma de um triângulo de 10 cm de lado. Aí ele pergunta o volume desse pedaço, né? Ele quer saber o volume. Bom, vamos lá. O volume de um prisma é uma fórmula, que é área da base vezes a altura. Então, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Isso é uma fórmula. Só que a área da base é o quê? Ele diz que a base é um triângulo, ó, triângulo regular. O triângulo regular é o quê? É um triângulo equilátero, de lado 10. É como se fosse isso aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui, ó. É como se fosse, tem um triângulo aqui, equilátero, né? Lado igual. Vamos imaginar que seja igual a esses três lados aqui. E tem um outro aqui. E a gente liga aqui, ó. Isso aqui é o prisma que ele diz, ó. Prisma triangular regular. Aí ele diz que, com as seguintes medidas, 6 cm de altura. A altura do prisma é 6 cm. Ó. A altura é como se fosse um ponto bem aqui em cima. Opa.
É um ponto bem aqui em cima até aqui, ó. Tá meio torto, né? Ajeitar aqui. Isso aqui é a altura, ó. Essa altura aqui, esse ponto aqui na base de cima, na base de baixo. Essa altura aqui é 6 centímetros. Ou seja, a altura eu já tenho, ó, 6. Mas a área da base é a área desse triângulo equilátero aqui, ó. A área da base do triângulo equilátero. Vamos imaginar esse triângulo equilátero bem aqui, ó. Imaginemos ele bem aqui, ó. Que é o triângulo da base ali, ó. Ele diz que a base na forma de um triângulo de 10 centímetros. Ou seja, 10 centímetros aqui, ó. De lado. 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Ó, uma forma fácil da gente resolver, sem precisar saber a fórmula da área do triângulo equilátero. É fazer o seguinte, ó, vamos imaginar esse triângulo dividindo ao meio. Dividir ele ao meio aqui. Imagina que está no meio aí. Ou seja, aqui tem um ângulo de 90 graus. Né? Se eu dividir ao meio, significa que aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5 de cada lado aqui. Ó. E aqui, ó, isso aqui, ó, é a altura desse triângulo aqui, ó. Isso aqui, ó. E eu não sei quanto é essa altura aqui. Bom, para saber essa altura, é só Teorema de Pitágoras, né? Ó. 10 ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado mais a soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, h ao quadrado é igual a 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 100, né? 10 ao quadrado é 100. 5 é 75. 25, 100 menos 25, 75. Ou seja, h ao quadrado é igual a, ou seja, melhor, h é igual a raiz de 75. Raiz de 75 eu posso escrever como sendo, vou fazer aqui para baixo, aqui, ó, vem para cá. Raiz de 75 eu posso escrever como sendo raiz de 5 ao quadrado vezes 3. Concorda? 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, 75. E 5 ao quadrado, eu tenho essa raiz, né? É 5. Eu tiro 5 para fora aqui, ó, ele vem como 5 raiz de 3. Então, isso aqui é a altura desse triângulo equilátero aqui, ó. E aí, pela fórmula dos triângulos, né, a fórmula geral do triângulo diz que a área de um triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Eu tenho aqui a base que é 10. Esse aqui tudinho é 10. 10 vezes a altura que eu descobri aqui, ó, 5 raiz de 3 sobre 2. Esse corta com esse, fica 5, né? 5 vezes 5, 25. Então, 25 raiz de 3. Isso aqui é a área da base. A área da base aqui, ó. Então, eu vou jogar essa forma da área da base bem aqui, ó. Isso aqui, área da base. Essa área da base aqui, ó. Então, vou trazer bem para cá, ó. Isso aqui eu vou trazer bem para cá. Ou seja, esse volume lá é igual à área da base, 25 raiz de 3, vezes a altura aqui, ó, 6. E aqui eu multiplico 25 vezes 6, que dá 150. 150 raiz de 3 centímetros cúbico. Isso aqui é o volume do nosso prisma, ó, 150, item B. O difícil aqui, pessoal, é só a gente saber as fórmulas, né? A fórmula do prisma, área da base vezes a altura. E aí eu tenho que saber a área da base, que é um triângulo equilátero. Para eu saber a área da base, tem uma formulazinha, mas dessa forma aqui, ó, você faz sem fórmula. A gente pega só pela regra dos catetos aqui, ó, né? Da regra do Teorema de Pitágoras, e consegue descobrir essa altura e aplica pela fórmula geral dos triângulos. Porque o triângulo equilátero, existe uma fórmula diferente para se achar a área dele.
quando a gente não sabe a altura dele. Mas eu sabendo a altura, eu aplico essa fórmula, base vezes a altura dividido por 2, que fica mais fácil. Que aí eu chego aqui e terminamos a questão. Mas aí, pessoal, se você quiser saber a fórmula do triângulo equilátero, né, a área dele, a área de um triângulo equilátero é o seu lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula. Eu não quis usar essa fórmula aqui porque é muita fórmula para a gente decorar. Então eu preferi usar dividindo ao meio, achando a sua altura e aplicando a fórmula geral dos triângulos. Ó. Base vezes altura dividido por 2. Se quiser usar essa fórmula aqui, tudo bem. Ia dar a mesma coisa. Ó. Lado ao quadrado, lado do triângulo aqui, ó, é 10. 10 ao quadrado, 100. Raiz de 3 sobre 4. 100 dividido por 4, 25. Ó, chegamos a esse resultado aqui. Ó. É mais rápido? É. Se você já souber essa fórmula aqui, é muito mais rápido. Mas para quem não sabe, né, para não ter que decorar mais uma fórmula, é melhor dividir o triângulo equilátero ao meio, achando a sua altura, pelo teorema de Pitágoras, a gente descobre pela fórmula geral dos triângulos. Ó, base vezes altura dividido por 2. Essa fórmula aqui, ó, essa fórmula aqui ela é mais fácil de decorar, né? Então, é isso. Próximo. Questãozinha de matriz, porque provavelmente vai cair. Vamos lá. Uma rádio apresenta 2 programas com músicas antigas das décadas de 60, 70 e 80, cujo número de músicas de cada década são sempre iguais conforme indicado a seguir. Programa A. 5 canções da década de 60, 3 da década de 70 e 4 da década de 80. Programa B. 8 canções da década de 60, 2 de 70, 7 de 80. Considere que nos 2 primeiros meses, a partir da estreia desses programas, os mesmos foram apresentadas várias vezes. Primeiro mês, 50 programas A, 20 programas B. Segundo mês, 30 programas A, 40 programas B. A matriz que representa a quantidade de músicas exibidas nos 2 meses considerados é uma questãozinha um pouco trabalhosa, mas a gente tem que imaginar aqui o cenário. Ó. Vamos imaginar uma tabelazinha. Ó. Programa A, 5 de 60, 3 de 70, 4 de 80. Então, vamos colocar bem aqui. Ó. Programa A. Ó. Programa A. Aqui. Construir aqui uma tabela. 60. Década de 60, né? Década de 70. Década de 80. E o programa B. Aí ele diz que 5 da década de 60, do programa A. 5 da década de 60. 3 da de 70, 3 aqui. 4 da de 80, 4 aqui. E no programa B, 8 da década de 60, 2 da de 70 e 7 da de 80, 7. Construi uma tabela, né? Vamos agora para a segunda informação aqui. Ó. Primeiro mês, 50 programas A e 20 programas B. Ou seja, primeiro mês aqui, ó, primeiro e segundo mês. Ó, tem o A aqui e o B aqui de novo. Aí ele diz que 50 programas A no primeiro mês e 20 no programa B. No segundo mês, 30 programa A, 40 programa B. Aí ele quer saber a matriz que representa a quantidade de músicas exibidas nos 2 meses. Ou seja, ele quer simplesmente que a gente saiba multiplicar essas matrizes. É como se essa matriz aqui, ó, fosse uma matriz assim, ó, 5, 3, 4, 8, 2, 7. E essa outra matriz aqui, trazer bem para cá, botar um ponto aqui de multiplicação, é 50, 30, 20, 40. Pronto, 2 matrizes. Ele quer essa multiplicação aqui. Primeira coisa para a gente saber na multiplicação de matrizes é se na primeira matriz o número de colunas é igual ao número de linhas da segunda matriz. Ó. Bem aqui, ó. Aqui. Quantas linhas? 1, 2, 3. Ou seja, é uma matriz 3 por quantas colunas? 2 colunas. 2 colunas. Aqui, ó. 2 linhas
por duas colunas, essa aqui. Então, para saber se é possível multiplicar matrizes, existe um quesito. Qual é o quesito? O quesito é o número de colunas da primeira, que é isso aqui, ó, 2, tem que ser igual ao número de linhas da segunda. O número de linhas aqui, ó. Sempre o número de linhas aqui vem primeiro. São iguais? São. Então, é possível fazer essa multiplicação. Se é possível, vamos fazer. Vou colocar bem aqui nessa matriz aqui. Ó, como que a gente faz? Ó? 5 vezes 50 mais 80 vezes 30. 5 vezes 50 mais 8 vezes 30. Agora para a linha de baixo. 3 vezes 50 mais 2 vezes 30. 3 vezes 50 mais 2 vezes 30. 4 vezes 50 mais 7 vezes 30. Aí tem uma segunda linha bem aqui, segunda coluna bem aqui, ó, que é com essa coluna aqui agora. 5 vezes 20, 5 vezes 20, mais 8 vezes 40. 3 vezes 20, mais 2 vezes 40. 4 vezes 20, mais 7 vezes 40. Então, a gente resolvendo isso aqui, ó, vamos lá. Quanto que dá aqui? Vou trazer, ó, o resultado bem para cá, ó, para ficar melhor. Vou colocar bem aqui em cima o resultado. Ó. Vamos lá. 5 vezes 50 dá 250. 8 vezes 30 dá 240. Ou seja, 240 mais 250 dá 490. Vamos procurar aqui nos itens, o que tem esse item aqui, ó. Item A, a gente já matou a questão. Os outros itens não podem ser, ó. Aqui tem 600, aqui tem 410, 550. O item A. Mas vamos lá, vamos terminar. 3 vezes 50, 150. 2 vezes 30, 60. 150, 150 mais 60, 210. 210, bem aqui. Olha o item A aqui, ó, 210. O daqui tem que dar 410, vamos ver. 4 vezes 50, 200. 7 vezes 30, 210. 200 mais 210, 410. Ó. Então, realmente é esse item aqui. Ó. O outro aqui vai dar 420. O outro 140. E aqui 360. Beleza? Questãozinha mais um pouco mais elaborada, né? Porque geralmente as questões eles trazem as matrizes e perguntam a multiplicação da matriz. Limpa e seca. Aqui não, ele trouxe para a gente tentar montar essa tabelazinha aqui. Ó. Montou a tabela, achou as matrizes, pronto. É isso que ele quer. Então, gabarito item A. Beleza, pessoal? Terminamos aqui mais uma preparação aí, que amanhã você faça uma excelente prova. Vai com fé, vai confiando em Deus e fica tranquilo. O que você estudou até aqui, fica tranquilo que vai dar certo sim, beleza? E até a próxima.